Senhor presidente, a palavra de Deus está hoje no livro de São Lucas, capítulo 6, versículo 20. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa da Filho do Homem. Senhor presidente, está lida a palavra. Obrigado, vereador Maurício Peixe. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. A presidência convida o primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas. O vereador Jaime Schroeder. Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, recebemos do vereador Odir Nunes o projeto de lei ordinária número 186/2019, que dispõe sobre o compartilhamento de bicicletas e patinetes elétricos em vias e logradouros públicos do município de Joinville e da outras providências. Do gabinete do vereador Natanael Jordão, sua justificativa de ausência na data do dia de ontem, por motivo de saúde, com atestado médico aqui anexo. Eram essas as correspondências, senhor presidente. Tribuna Livre. Artigo 122 do Regimento Interno. Senhor Charles Lúcio, vice-presidente do CONTRAN, assunto, vai falar sobre a Semana Nacional de Trânsito. Então, convidamos o senhor Charles para que use a tribuna por um tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, hoje nós vamos falar da Semana Nacional do Trânsito, que ela ocorrerá no dia 18 até o dia 25 agora de setembro. Eu tenho uma apresentação, então, aí é o logo. No trânsito, o sentido é a vida. Tem mais... então, a Semana Nacional do Trânsito, ela é realizada pelo DETRANS, por meio da Escola Pública de Trânsito, o EPTRAN, e conta com o apoio da Comissão de Ações para a Humanização e Segurança no Trânsito, o COTRAN. Para os senhores, também vou falar um pouco do COTRAN, o que ela é uma instituição instituída pelo Decreto 20.525 de 2013 pela Prefeitura Municipal de Joinville. O COTRAN reúne membros de órgãos públicos, entidades privadas e organizações não governamentais, que têm o intuito de discutir, propor ações de humanizar o trânsito, educar e obter a segurança viária em Joinville. Então, dentro do COTRAN, nós temos os eixos temáticos, que é o esforço legal, a integração de banco de dados, educação e cidadania. A Semana Nacional do Trânsito, ela é prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro. A Semana Nacional do Trânsito tem finalidade de conscientizar a sociedade com vistas à internalização de valores que contribuem para a criação de um ambiente favorável ao atendimento de compromisso com a valorização da vida, tendo um foco no desenvolvimento de valores, posturas, atitudes no seu sentido de garantir o direito de ir e vir do cidadão. Como já falei,
a Semana Nacional do Trânsito aqui em Joinville será comemorada anualmente entre o dia 18 ao dia 25 de setembro. Então, como eu já falei ali também, que esse ano o tema escolhido foi No Trânsito, o sentido é a vida. Agora eu vou passar, passa mais um slide. Isso, eu vou falar das ações que ocorrerá aqui em Joinville. No dia 18 de setembro, vai ser feito ações e simulados de acidente de trânsito, que irá ocorrer na Escola Municipal Professora Laci Flores, lá no Itinga. Então, ela vai iniciar às 8h15 da manhã. Então, ela será de manhã e ocorrerá o dia todo. Então, ela vai ter ações e vai acontecer também... vai ter a simulação do SAMU, vai ter um teatro com as séries iniciais, vai ter os jogos com o Epitran, o CEPUT irá construir um bicicletário com pallets, o pessoal da cavalaria estará lá também, e a van da Polícia Civil. Então, isso no dia 18, na Escola Laci Flores. No dia 19, será a caminhada do Dia Nacional de Luta com a Pessoa com Deficiência. Então, ela irá correr na Praça da Bandeira, com saída às 9 horas. No dia 20, terá a primeira amostra de segurança e educação no trânsito do Norte Catarinense. Então, ela ocorrerá no auditório da Munesc, na Max Colim, e terá início às 8h30, com as primeiras apresentações às 9 horas, com o encerramento às 17h30. No dia 21, terá a ação de conscientização das vagas de estacionamento, que irá ocorrer na rua Felipe Schmidt, ao lado do Shopping Miller. Então, essas vagas a gente vai colocar algumas cadeiras de rodas. Vamos ter lá também alguns cadeirantes que irão participar dessas ações. E nas vagas de idosos também vai ocorrer que terá algumas ações nas vagas. E no dia 22 de setembro, que ocorre também juntamente em setembro, é o Dia Mundial Sem Carro. Então, nesse dia, vai ser feito um passeio ciclístico, que vai ser realizado, vai sair aqui da frente da Câmara de Vereadores e vai lá para Piraberaba. Tá? Esse será no dia 22. No dia 23 de setembro, ocorrerá algumas ações nas faixas de pedestre. Na parte da manhã vai ser algumas na rua João Colim e Orestes Guimarães. E à tarde será na Getúlio Vargas e na Santa Catarina. E no dia 25, dia 24, será a conscientização com alunos do ensino médio, na Escola Municipal Bailarina, no Vila Nova. Então, ela ocorrerá desde as 8h15 até as 17h30. Então, a mesma coisa que acontecerá no Laci Flores, lá no Itinga, no Bailarina, no Vila Nova, nós vamos ter a Polícia Militar, o Hospital Infantil estará lá também. Simulação, daí vai ser com os bombeiros. Vai ter o pessoal da cavalaria, os agentes de trânsito, a doutora Tânia Arada estará lá também, fazendo uma palestra, e o doutor Décio está lá também fazendo uma palestra no Bailarina. No dia 25, terá uma apresentação de teatro no CRAS do Paraíso, às 8h30. E no dia 25, também,
eu estarei aqui às 17 horas também, novamente, fazendo um encerramento, passando para os senhores tudo o que a gente fez nessa semana. Então, teremos mais apresentações para os senhores dessa semana que a gente vai fazer essa apresentação. Obrigado, presidente. Era só isso. Obrigado, Charles. Parabéns pela semana. Vamos também tentar participar, os colegas vereadores. A programação já está com cada um de nós aí. Incentivar isso que é importante, a humanização no trânsito. Obrigado, parabéns. Charles também, que é do Pedala Joinville, está ali o Carleto. Nosso abraço. Está o Macari ali também, o Edson, que é o presidente do COTRAN, né? Enfim, cada convidado que está aqui apoiando essa causa também. Ainda a Tribuna Livre, nós convidamos o Dr. Luiz Carlos Martins, representante da Sociedade Brasileira Coloproctologia, falar sobre o Setembro Verde, por um tempo de até 10 minutos. Presidente, senhoras e senhores, para nós é muito importante vir aqui conversar com vocês hoje. Eu sou médico coloproctologista, fui diretor do Hospital São José, sou atuante hoje na área de oncocoloproctologia, ou seja, a minha especialidade hoje que eu mais atuo, sou, pode-se dizer assim, um super especialista em cirurgia de câncer de intestino. Eu hoje nós operamos, né, em média de 3 a 4 pessoas por semana por câncer de intestino. Para vocês terem uma ideia, eu saio daqui agora e vou para uma cirurgia de câncer de intestino e já operamos uma hoje de manhã. Por que eu estou falando isso? É para poder chamar a atenção de vocês que isso vai acontecer. Isso é presente, isso está no nosso meio e a frequência tem aumentado bastante. O primeiro, por favor, então. Durante o mês de setembro, a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, com o intuito de chamar a atenção de toda a sociedade brasileira, iniciou uma campanha, nós estamos no 3º ano, chamada Setembro Verde. Fazendo parte dessa campanha, todos nós estaremos ajudando a salvar vidas. E por que eu procurei o vereador Roque para me vir até aqui? Porque ninguém mais importante que vocês, que nós juntos possamos tomar atitudes e essas atitudes reverberar para as pessoas. O próximo. Setembro. Setembro é quase na primavera, é a estação das flores, mas nem tudo são flores. E é uma maneira de ficar longe do câncer de intestino é com a prevenção. O próximo. Esse mês, o início foi dado aqui no estado de Santa Catarina. A gente fez uma ação no Beira Mar Shopping em Florianópolis. Tiveram centenas de pessoas durante esse período, foi aberto pela banda da Brigada Militar. E é um orgulho para nós que atuamos aqui em Santa Catarina, que Santa Catarina é o estado do Brasil onde se tem melhores resultados, onde a campanha é a mais efetiva. Próximo. Inclusive com ações de televisão. Próximo. 1 em cada 17 brasileiros terão câncer de intestino. O que isso quer dizer? Nós estamos em 34, 35 pessoas aqui, 2 vai ter câncer de intestino. Eu não estou falando dos que estão lá na rua, eu estou falando só de quem está aqui dentro da sala. Só de quem está aqui dentro, ou seja, daqui, 2 com certeza terão câncer de intestino. Ou seja, é uma questão de prevenção. O câncer de intestino, só existem 2 cânceres que a gente pode fazer prevenção, não sei se vocês sabiam disso. Só existem 2. Um é o colo do útero e o outro é o câncer de intestino. Os demais câncer são diagnóstico precoce. Ou seja, existe a possibilidade da gente mudar o curso da nossa vida. Essa responsabilidade é nossa, é de cada um. Próximo. Quem procura acha. A gente ouve muito essa fala. E que bom. Eu acho que a gente tem que procurar mesmo. Quem procura acha, mas tem que achar enquanto ele é pequeno. Enquanto ele é cedo, enquanto ele é precoce. Ele sendo precoce, a gente tem como ter atitudes, como ter ações e aí nos prevenir. O diagnóstico com chance de cura, se feito precocemente, é de mais de 95%. Ou seja, ele é um câncer prevalente, mas com uma possibilidade de cura, desde que seja diagnosticado cedo e tratado cedo. Próximo. Como é que ele começa? Ele começa com...
Ele começa com uma feridinha, como tem escrito ali no TIS. TIS é o câncer bem inicial. E aí, conforme o tempo vai passando, ele passa para T1, T2, T3, T4. Ou seja, conforme ele vai evoluindo e conforme ele vai invadindo a parede do intestino, a nossa sobrevida, a nossa resposta diminui. Ou seja, quanto mais a gente evolui no sentido da direita, menor a chance de sobrevivência, ou menor a chance de viver mais de 5 anos. Próximo. E o grande problema que a gente vê é que nem sempre o câncer do intestino ele dá sinais, nem sempre ele chama atenção. Muitas vezes ele é silencioso, principalmente dependendo da localização. O que ele apresenta muitas vezes é só um cansaço, uma anemia leve e que ninguém sabe de onde vem. Aí no processo de investigação a gente acaba descobrindo o local onde ele está. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, que perda de peso sem causa. Começa a perder e emagrecer. E é muito comum, às vezes, as pessoas chegam para a consulta dizendo: eu emagreci 10 quilos. Fez dieta? Não, não fiz. Mas como tu emagreceu 10 quilos? A calça está afrouxando. Aí no começo ele começa a ficar feliz, daqui a pouco ele percebe que a cinta tem que trocar o buraco. São medidas indiretas que a pessoa começa a perceber que vem perdendo peso. Fraqueza. Aí está investigando fraqueza, vai lá e descobre uma anemia. Na investigação da anemia, descobrem o câncer de intestino. Próximo. A nossa briga e a nossa vontade sempre é descobrir o câncer do intestino quando ele está assim, bem pequenininho, iniciando. Esse é um câncer de intestino que foi tratado durante o exame de colonoscopia. Durante a colonoscopia a gente foi lá, tira o pólipo e já faz o tratamento, ele já está tratado. Ou seja, isso é diagnóstico precoce, isso é atendimento rápido. Com diagnóstico precoce, com tratamento cedo, esse paciente ele nem sequer precisa passar por cirurgia. Em outras palavras, ele ganha uma sobrevida muito maior e o custo para a rede pública é infinitamente menor. É muito mais barato fazer uma colonoscopia e tirar esse pólipo, o próximo, do que a gente operar esse câncer de intestino. Observem que o que era aquela feridinha pequena, como ela foi crescendo e ocupando toda a luz do intestino. Essa pessoa, muitas vezes, o que ela tem é uma dor abdominal, um desconforto, um cansaço e uma perda de peso. Sim. E aí o que acontece? Ele vai crescendo dentro da luz do intestino e vai acabar entupindo. Quando ele obstruir, aí ele vai para uma cirurgia de urgência. Ou seja, aquela colonoscopia que a gente faria e tiraria um pólipozinho, ele já ganhou um atendimento de pronto-socorro, vários exames, uma cirurgia de urgência e assim sucessivamente. O custo dessa pessoa para a rede já aumentou muito. O próximo? Isso é só para mostrar, eu trouxe essa imagem para mostrar que ele sangra. Muitas vezes aquele sangramento que sai pelo intestino, a pessoa não tem ideia de onde vem e nem do que é. É uma hemorroida, é a coisa mais simples de dizer, eu tive um sangramento de hemorroida. Tudo que a gente acha que sangra pelo ânus é hemorroida. Então, a primeira coisa, só para elucidar, das pessoas que vão consultar com queixa de hemorroida, presidente, 10% tem hemorroida. Ou seja, se 100 pessoas chegarem lá e disserem assim, eu vim aqui porque tenho hemorroidas para tratar, de 100, apenas 10. As demais não é hemorroida. Mas se criou uma mentalidade que tudo que dá no ânus é hemorroida, tudo que sangra é hemorroida. E não é verdade. Isso é uma coisa que sangra e que vai matar a pessoa e vai trazer um custo muito grande para a rede de atendimento. Próximo. Mas a minha vinda aqui, o objetivo não era, além de chamar a atenção dos senhores, é saber como prevenir o câncer do intestino. O grande negócio é como prevenir. Uma delas é isso aqui. Aqui tem uma cesta, e nessa cesta tem todas as coisas que a gente pode usar para prevenir o câncer de intestino. Comer fruta, verdura, legumes, ou a gente também pode escolher, o próximo, esse tipo de refeição. Esse tipo de refeição, por uma questão de tempo, a gente vai virar paciente. É só dois dos 34, um cada 17, que optar por esse tipo de refeição, vai virar paciente e vai desenvolver o câncer de intestino. Próximo. Então, na hora que a gente estiver com fome, na hora de nós fazermos a prevenção, esse é o caminho. Ou a gente opta por carne vermelha gorda, por frituras, gorduras insaturadas, ou a gente opta por uma alimentação rica em fibra. A alimentação rica em fibra, ela nos protege do câncer do intestino.
Aí vem uma outra pergunta. Quem são as pessoas que são mais suscetíveis? Porque quando a gente fala em câncer, qual é a nossa primeira ideia? Nós estamos falando de pessoas idosas. Mentira. As pessoas idosas se cuidam mais. Estatisticamente, no mundo, já mudou. Antes a gente iniciava a prevenção para quem não tinha história de câncer a partir dos 50 anos, 55. Hoje, se já tiver uma história de qualquer câncer na família, já se começa a fazer a prevenção a partir dos 45. E o pico de incidência está entre 45 e 55. Eu pergunto para vocês, qual é a nossa idade? Qual é a nossa idade mais produtiva? Até os 40 anos, nós estamos estudando, nós estamos nos preparando. Quando é que o empresário, quando é que a empresa dele começa a gerar mais empregos? Quantos vereadores têm menos de 30 anos? E já passou um pouquinho. Então, é isso que eu quero dizer. Na idade mais produtiva é quando a gente acaba tendo esse problema para enfrentar. E é quando a gente começa a se preocupar com outras coisas e não cuida da própria saúde. Próximo. Então, se o câncer de intestino pode ser evitado entre 90% e 95% das coisas, como devemos fazer a prevenção? Se a prevenção é o melhor caminho. Próximo, já estou acabando. É um exame simples. Muito obrigado. É um exame simples chamado colonoscopia. Não é um bicho-papão, não é difícil. Sobre a colonoscopia não é um exame difícil. Eu gosto de me usar eu mesmo como exemplo. Eu nunca tive nada, eu era um cara extremamente sadio. E eu fui com 45 anos fazer a minha primeira, e já tinha um pólipo. Obviamente, a partir de então, eu já faço de 2 em 2 anos. A última que eu fiz já foi bem mais tranquila. Então, assim, não tenho mais nada. Mas por quê? Porque eu fui fazer a prevenção. A colonoscopia hoje a gente tem, tanto na rede privada quanto na rede pública. A gente tem esse exame, desde 2008, 2009, a gente tem esse exame no Hospital São José, a gente tem no Hospital Regional, a gente tem uma demanda muito grande pelo número de equipamentos que a gente tem, mas a gente consegue fazer, a gente consegue atender a comunidade. O exame depende de uma dieta, depende de um preparo. A endoscopia a gente faz pela boca para revisar o estômago, e a colonoscopia a gente faz pelo intestino. E ele é um exame tanto diagnóstico quanto terapêutico. Durante o exame, a gente já vai fazendo o diagnóstico das patologias e já vai tratando as doenças. Perdão. A gente já tem pólipo, já vai tirando, já vai fazendo o tratamento. De quanto em quanto tempo? Depende. Essa é uma questão bem interessante. A nossa literatura ela é baseada na literatura americana. Mas quando a gente tem... baseado na literatura americana, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a literatura americana ela é muito ligada, porque nos Estados Unidos a questão é seguro. As pesquisas, que elas querem é distanciar o exame, porque custa mais caro para o seguro. Quem patrocina a pesquisa é o seguro. Então, o que a gente faz? Se fez a primeira colonoscopia com 45 anos, a colonoscopia deu bem, 5 anos se repete. Se ela der alterada, se der algum pólipo com características mais ruins, que entre 2 e 3 anos a gente repete para acompanhamento. Mas é o ideal que todo mundo, pelo menos a partir dos 50 anos, faça um exame. Se der normal, dá para esperar 5 anos. E aí, a partir daí, segue seu acompanhamento. É um exame simples hoje, já fizesse 2, é isso aí. Já está provado na literatura médica que quem faz colonoscopia vive mais, porque ela previne o câncer. Se nós estivermos nessa sala sabendo que 2 dentre nós vai evoluir para câncer, então cabe a nós a prevenção. Senhor presidente, eu só tenho a agradecer, senhoras e senhores, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado ao Charles, obrigado ao Luiz Carlos Martins, representando a Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Obrigado mais uma vez. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno.
Colegas vereadores, declaro aprovada a 84ª sessão ordinária realizada em 10 de setembro de 2019, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovada. Colegas vereadores, vamos dar início ao nosso tempo partidário. Peço que as bancadas partidárias possam daí usar o tempo partidário para fazer comentários. Horário destinado aos partidos. Artigo 126 do Regimento Interno, PL, por 4 minutos. O vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários dessa casa, profissionais da imprensa, público presente e aos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara. Quero cumprimentar aqui especialmente o Dr. Luiz Carlos Martins, a sua equipe, pelo excelente esclarecimento que deu nessa tarde aqui. E como esses, tem outros que nós já escutamos nas comissões, principalmente da saúde, que era muito interessante trazer para o plenário, para que os vereadores possam ter consciência da importância da prevenção, como foi essa que o doutor trouxe aqui para nós. Parabéns. Também eu quero parabenizar, não está mais aqui, o Charles está lá, né? Obrigado aí, falando de Semana Nacional de Trânsito, e aí que eu queria refletir sobre uma situação que estava ontem aí correndo pelos WhatsApp e mídia social, sobre aquela notificação ou as notificações que o guarda, o agente de trânsito de Joinville, deu para várias pessoas que estavam ali no semáforo e que avançaram um pouquinho ou que ficaram na faixa. E eu gostaria de fazer uma análise aqui bem realista do fato, bem realista. Vamos por partes. Primeiro lugar, o agente de trânsito agiu incorretamente? Não, não agiu. Ele agiu pela lei, para aquilo que ele aprendeu e que sabe que tem que cumprir a lei, que é, quando não está de acordo, ele tem que notificar ou tomar outra atitude. Então, ele não está totalmente errado do que ele foi, porque foi mandado fazer aquilo. Foi pedido para ir lá, fazer aquilo e tomar a notificação. Porque realmente os motoristas estavam ali naquele momento numa situação de não conformidade com a lei. Agora vamos olhar... Está difícil. Vamos olhar agora pelo outro lado, do motorista. Primeiro do pedestre. O pedestre, se ele vier atravessar na faixa de segurança, ele quer ter a faixa livre, já que o semáforo está fechado, está aberto para ele, ele quer ter a livre para poder passar, para poder ir. E se tiver um carro em cima da faixa ou avançado, ele vai achar ruim. Agora vamos olhar para o lado do motorista. E isso aconteceu também comigo, levei uma notificação, nessa situação. Eu estou lá vindo um pouquinho atrás, e os carros liberou o acesso, liberou a rua. E de repente tu está no meio da rua, você não tem o que fazer. Não tem como voltar atrás, porque já tem gente buzinando, e nem ir para frente e leva a notificação. O que vale é resolver o problema do tráfego, do trânsito. Aí, dar mais mobilidade ao trânsito, verificar de que forma pode ser feito para não dar engarrafamento, porque nós sabemos que alguns gargalos em Joinville acontecem, como esse ali, na Avenida Getúlio Vargas, na JK, onde que aconteceu. Ali há um gargalo, sim, de avanço a Getúlio Vargas, perto de meio-dia ou depois das 17 horas, o trânsito para. E ele anda, de repente,
e a pessoa vai atrás e de repente para de novo. Então, acho que tem que haver aí, por parte do agente de trânsito, mas muito mais por quem comanda eles, de ter essa sensibilidade de não ir lá e só multar, porque não é isso que nós queremos. Não é fábrica de multas, mas sim uma fábrica, uma atitude que possa orientar. A orientação para a autoescola mas cabe em lugares onde que o trânsito está mais complicado ter ação do agente de trânsito. Infelizmente, hoje nós temos agente de trânsito e guarda fazendo estacionamento rotativo, que não era a função deles. A função deles é e não do estacionamento rotativo como está sendo feito, né? Então, está fugindo da sua função. E daí, quando verifica uma situação de que pode multar, manda para lá para multar um monte de gente. Também não está correto. Não pode ser assim. Acho que tem que ser, sim, verificado quais os pontos que estão mais com problemas de trânsito para fazer a ação da prefeitura lá naquele local. Aliás, parece que Joinville vai ter um case aí que Smart City, de sucesso de Smart City, que é a cidade inteligente. Cidade inteligente tem um trânsito inteligente e não o trânsito que nós estamos tendo aí. Muito obrigado. Obrigado, vereador Maurício. Agora o PSDB por 4 minutos. Vereador Odir Nunes. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, doutor Luiz Carlos, quero parabenizar você, toda a sua equipe, até porque lhe conheço há muito tempo e minha filha teve o privilégio de trabalhar no Hospital São José, concursada, e pelo grande trabalho. Eu quero dizer que eu sou um portador de pólipos, né? Mas o senhor colocou muito bem aqui. Basta, você quer ter uma vida prolongada, cuida da saúde. E o pólipos, se você tratar de acordo com o que determina as técnicas, isso também não lhe incomoda. E seguir, evidentemente, uma alimentação adequada para combater ou para ajudar a não ter o problema de afetar o pólipos. Eu quero dizer que eu tenho e também veja como é importante. Nós, nesta casa, tivemos um vereador que, se não tivesse ele tomado as providências no momento, com certeza já não estaria mais aqui. Então, a gente... 2 vereadores. Dois vereadores. Então, veja bem, e isso dá mais aonde? Tem mais o homem, né? O homem. Aliás, por isso as mulheres vivem mais. Sabe por quê? Porque elas se cuidam mais. E nós não nos cuidamos. Muitas vezes nós nos relaxamos na nossa doença, às vezes pelo preconceito, pelo preconceito. Então, eu acho que, parabéns, esse é um trabalho bonito. Espero que a imprensa dê uma conotação muito grande, porque talvez não se tenha a forma de você medir o quanto isso é importante. Por exemplo, quando veio aqui falar, todos nós ficamos pensando, não é verdade? Ora, às vezes eu não me cuido, vereador Cláudio Aragão, porque você vem naquela fase de 25, 30 anos, 40, e não vai se preocupando que os problemas só chegam com a idade. Então, o vereador, por exemplo, o vereador Jordão, vai fazer agora, né, vereador Jordão, ao menos você quer usar, eu já vou listar, o senhor vai fazer, isso é bom, isso não é vergonha, nós não podemos ter preconceito, porque a sociedade coloca esse serviço à sua disposição, e que em Joinville nós temos uma imensidão, não só nesta área, mas em todas as áreas da medicina, nós temos excelentes profissionais, e nós temos que usar esses profissionais, ou o trabalho deles,
para melhorar a nossa qualidade de vida. Eu passo a palavra ao meu vereador, Jordão, que hoje já está um pouquinho melhor. Vossa Excelência faz uma falta aqui nesse plenário, vereador Jordão. Obrigado, presidente. Senhor presidente, boa tarde, senhores e senhoras. Eu só vim a essa tribuna para parabenizar a fala do Dr. Luiz Carlos Martins. Dr. Luiz, parabéns pela forma que o senhor falou aqui e nos advertiu. Dia 26, dia 27, vou estar fazendo colonoscopia e endoscopia. E da forma que o senhor expôs e explicou aqui este assunto, com tanta clareza e com tanta segurança, eu vou lhe procurar e fazer um exame na sua clínica. Eu senti segurança na sua fala e no conhecimento da forma que o senhor colocou este assunto. Tão hoje, senhoras e senhores, tão preocupante para nós. Aqui, ó, dá um close aqui, por favor. Por favor, câmera. Isso, mais perto, por gentileza. Senhores, você que está nos assistindo, vamos se cuidar, vamos prevenir. A saúde e a vida é uma dádiva de Deus. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jordão. Agora o PSB, vereadora Iracema do Retalho, por 6 minutos. Jefferson. Público aqui presente e a TV Câmara. Hoje, 3 temas importantes nessa tribuna. Trânsito e doença, né? Prevenção ao câncer e também as pessoas que cometem suicídio. Então, são 3 coisas importantes. Às vezes eu olho assim e eu penso que o amor esfriou no nosso mundo, no nosso dia moderno, de hoje, dia a dia. Mas eu estando aqui hoje, presenciando tudo isso, eu vejo que tem bastante gente se preocupando com a vida. Isso é muito importante. E aqui é o lugar de colocar, porque aqui é a casa do povo. Aqui é onde a gente ouve e todos que participam vão levando para frente as boas novas. Hoje também na Comissão da Saúde, eu fui participar porque era o assunto da adolescência, das crianças que hoje têm problema. A gente se assusta com o número de crianças, adolescentes, se mutilando, querendo tirar sua vida, sofrendo às vezes bullying, mas eu vejo assim que se a gente lutar, se a gente der as mãos, a união é que faz a força. Quanto no trânsito, eu só quero falar que às vezes eu vejo na faixa branca, é um sinal que é para o motorista parar. Mas só que às vezes só um para, o outro não para. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque quando um para e o outro não para, é muito perigoso para acometer um acidente. Eu quero passar a palavra para o Facchini. Muito obrigado, vereador Iracema. Mas eu desde já lhe agradeço a oportunidade, né, de usar a parte no horário destinado ao seu partido, mas para fazer justamente essa referência, né, da reunião que fizemos hoje à tarde ali na Comissão de Saúde, e quero aqui fazer justiça, vereador Mauricinho, Vossa Excelência presidiu de forma brilhante hoje, né, proporcionando um debate de alto nível,
onde recebemos aqui também profissionais do Hospital Infantil, a Secretaria de Educação também representada, a Secretaria da Saúde e a Secretaria de Assistência Social, ou seja, um debate altamente qualificado, tratando justamente essa temática que, lamentavelmente, é tão presente, é tão pertinente nos dias de hoje. Eu tenho dito que a depressão, especialmente a depressão infantil, que é aquilo que estamos tratando, e apresentamos um projeto já em 2017, é a mais nova chaga da sociedade moderna, né? É a doença, nossas crianças estão doentes. O nosso cidadão, a pessoa humana está doente. Afinal de contas, só para trazer aqui um número, e eu, vereador Iracema, aí dessa tribuna, eu falava sempre dos números de 2017, que já era assustador. Agora, colegas vereadores, o Hospital Infantil de Joinville, em 2018, internou mais de 280 crianças na ala psiquiátrica. 137 crianças com tentativa de suicídio. E olha só, essas são aquelas que chegaram a ser internadas, porque esse número é muito maior. E aqui nós não estamos falando da automutilação, da depressão, nós estamos falando só daquelas que necessariamente passaram por internação, né, com uma média aí de mais de 10 dias de internação. E aí um dado que me chamou muito a atenção, e que é lamentável, é que existe um alto número de reincidência. Por quê? Porque ainda não existe políticas públicas no município que consegue tratar esta criança. Um dado que a profissional me trouxe, e eu quero aqui tornar público nessa casa, chamando a atenção do Poder Legislativo e também do Executivo, ainda essa semana, uma criança de 8 anos, ela volta pela 3ª vez para o Hospital Infantil com tentativa de suicídio. Pela 3ª vez, ela volta para o Hospital Infantil com tentativa de suicídio por enforcamento. Ou seja, essa criança de 8 anos já passou pelo hospital, que faz a sua parte, mas a rede, ela não faz a sua parte. Ela não tem feito a sua parte. Aí fizemos um debate amplo, né, na tarde de hoje. O vereador Maurício Peixer contribuiu de forma brilhante, afinal de contas, tem uma experiência, já foi secretário de Assistência Social, conhece o tema. Agora, o que nós precisamos aqui, ter clareza, que existe fragilidade na rede educacional da nossa cidade, no que se refere a isso. Eu falava, vereador, de forma muito fraterna e respeitosa, que nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade para poder avançar. Qual é o ponto principal do projeto que apresentei? Um núcleo de apoio psicológico e psiquiátrico de assistência social para tratar também a família, mas que ele possa qualificar, né, ou passar esse conhecimento ao professor, para que o professor possa perceber que aquela criança precisa de um olhar mais atento, de um olhar profissional, e aí encaminhar para os profissionais especializados. Então, é algo que, lamentavelmente, é muito presente, a gente percebe nos jornais de grande circulação, a gente percebe nas incidências, e ainda hoje, a nossa cidade, os nossos alunos, as nossas crianças estão tentando tirar a sua própria vida de forma cada vez mais, mais ativa. Os números, senhor presidente, 800 mil pessoas por ano, 800 mil pessoas por ano tentam suicídio no planeta. Nós precisamos enfrentar isso com muita coragem. Muito obrigado, vereador Iracema. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Iracema. Agora, solidariedade por 4 minutos, vereadora Tânia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente e quem nos assiste pela internet, pela TV Câmara. Há 15 dias ou 20 dias atrás, na rede social, a Causa Animal e os simpatizantes da causa se mobilizaram
referente àquele fato das casinhas, dos bebedouros e comedouros retirados em uma área, numa calçada, onde dificultou alimentação e conforto aos animais de rua. Até porque nós temos vários animais, e esses animais hoje penam, porque a comunidade fica indecisa em colocar principalmente bebedouros e comedouros com medo de multas. Eu quero aqui, nós estamos aguardando, né, eu estou falando em nome da causa animal porque eu estou sendo muito cobrada, para que esse projeto de lei, que já passou na legislação, que está na legislação, há 15 dias, né, essa semana ele não foi discutido, mas eu venho pedir aos senhores vereadores, que nós estamos aguardando, que na segunda-feira esse projeto tenha algum desenvolvimento, porque nós não podemos deixar, principalmente agora com a chegada do verão, que animais fiquem em via pública com fome e com sede, sem nenhum acolhimento das pessoas que voluntariamente querem ajudar e querem proteger esses animais que algum irresponsável abandonou. Por isso que eu luto também para a chipagem de cães e gatos, mas que seja nos bairros da cidade, porque é de suma importância para nós a diminuição de animais em rua. Animais em via pública, abandonado, é questão de saúde pública. Mexe com o bolso do poder público, mexe com o SUS, porque muitas pessoas sofrem acidente devido aos animais na rua. Então, eu venho pedir encarecidamente que esse projeto de lei nosso, que trata dos comedouros, bebedouros e casinhas para cães comunitários, que na próxima segunda-feira tenha encaminhamento, ou que na próxima segunda-feira na Comissão de Legislação tenha encaminhamento para que possa prosseguir nas outras comissões técnicas, ou que a Prefeitura faça, através do Código de Postura, né, uma regulamentação para que possa, né, ter esse procedimento. Em Porto Alegre já tem a legalidade, já tem a liberação. Então, nós estamos aguardando para que a gente não cobre mais. Era isso. Obrigado, vereadora Tânia. Também gostaríamos de registrar a presença do nosso coordenador da CEPAT, Joãozinho, está presente aqui, o nosso sempre professor Mauri, diretor da nossa escola, ali no Petrópolis, e do amigo de todos os vereadores, professor Paulo Santana, meu amigo também, seja muito bem-vindo, pessoa bacana da nossa cidade. Cada pessoa que nos visita hoje também nesse plenário, a imprensa, bastante gente da imprensa aqui também, sejam todos muito bem-vindos. E o ex-suplente de vereador, o vereador Lang, né? Foi suplente também, né? Nosso amigo, parceiro, colega do vereador James também. PSC, 4 minutos. O vereador Jaime Evaristo. Vereador Lius Correia. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara, pela internet, distinto público aqui presente, os assessores, profissionais de Libras, cumprimentar o ex-secretário regional, Álido Lang, nosso colega, naquele período, continuamos como colega. Veio o Joãozinho, né? Joãozinho, prazer. A minha manifestação hoje, vereador Mauricinho, é em solidariedade aos colegas carteiros que estão em greve, vereador Natal Jordão. Quem nos assiste sabe o quanto esta profissão, esta função é desafiadora. O carteiro enfrenta, a nível de Brasil, aqui em Joinville também, nas grandes cidades, não é? Os carteiros todos os dias enfrentam o trânsito, não é? Seja na chuva, seja no sol. Os cachorros também que todos os dias correm atrás da moto, atrás da bicicleta.
Do funcionário público, o salário do carteiro é o menor em relação a todos os concursos, não é? E a responsabilidade que o carteiro tem na sua bolsa, no seu malote, diz respeito ao movimento comercial, bancário, pessoal, emocional de toda uma cidade, de toda uma comunidade, de todo o Brasil. E eles não estão reivindicando nada que seja absurdo, fantasioso, é apenas para manter os direitos já, né, ao longo dos anos adquiridos. E, infelizmente, o governo federal e a presidência dos Correios tem todos os anos tentado diminuir, arrochar, tirar e, em última instância, ainda, lamentavelmente, privatizar. Segundo uma pesquisa da Datafolha, 80% do brasileiro é contrário à venda dos Correios, pela função social do mesmo, porque é óbvio que uma empresa, vereador Roque, que vai comprar, ela vai priorizar apenas, né, o que chamamos de filé mignon, que é o SEDEX, aquela cartinha simples lá no interior do Amazonas, não é? Lá no interior do Acre e tantos outros estados, não vai mais chegar, porque é deficitário. Em contrapartida, eles não estão levando em conta, às vezes, o único meio de comunicação, ainda lá do interior, é a correspondência, é uma carta, não é? Não existe integração ainda, né, das redes de Wi-Fi, de telefonia no Brasil inteiro. A gente não imagina isso, mas tem alguns rincões que não teremos mais, não é, o papel social do Correio. Outras agências serão fechadas, como já aconteceram, onde a única rede bancária do pequeno município é a agência do Correio, onde tem lá o Correio, que também serve como banco. A empresa sendo vendida, é óbvio que essas agências menores, que são deficitárias ou que não dão lucro, também serão extintas. E a população vai ficar sem a única agência bancária que é usada hoje. Aqui o nosso apoio, a nossa manifestação de solidariedade a toda a classe dos Correios, mas sobretudo os carteiros, que estão paralisados, reivindicando aquilo que é de direito, não é? Pela história, pela trajetória, pela avaliação que a categoria sempre teve. Os carteiros sempre tiveram uma avaliação apenas abaixo da igreja e dos bombeiros, em termos de conceito e de credibilidade. Infelizmente, nos últimos anos, por más gestões, tivemos um período de falta de entrega, atraso das entregas, mas isso já foi estabilizado. Então, registramos aqui o nosso apoio total e irrestrito à categoria na luta pela preservação dos seus direitos e também por melhorias na condição de trabalho do seu dia a dia. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Wilson. PDT por 2 minutos. PROS, PSD abre mão. O MDB por 10 minutos. Vereador Mauricinho Soares. Pede para ficar lá e pede para Muri vir aqui um pouquinho. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, você que nos assiste pela TV Câmara e funcionário desta casa. Presidente, tive uma reunião com o secretário Miguel, novamente sobre a estrada Timbé. A empresa entrou na justiça e hoje a prefeitura também recorreu, e semana que vem nós vamos ter o parecer jurídico do nosso procurador lá, da prefeitura, sobre a estrada Timbé. Joãozinho, que está ali, um líder nosso lá do Paraíso, veio hoje fazer uma visita ao meu gabinete, obrigado, mora ali no Paraíso. E Joãozinho também colocamos lá Plutão, já pedimos para o prefeito a Plutão lá, que o senhor conhece bem,
na pavimentação dessa dos 100 milhões. Tivemos lá com o novo pároco Cláudio lá e fizemos uma visita nas ruas lá. Até eu digo que vou falar com o Joãozinho, ver se ele não tem uma rua lá para a gente também incluir, que é importante ali no Paraíso. E a Timbé vai ser uma grande obra ali, que o senhor sabe que a ponte já foi feita lá, o senhor acompanhou, que é uma obra importante, e nós estamos ali lutando agora, vereador Maurício, porque a Timbé é uma saída do Paraíso, que é muito importante para a comunidade do Paraíso. E pedimos para o prefeito algumas ruas ali do Aventureiro, como a José Gonçalves, a Helena Casagrande, eu estive lá com o prefeito no colégio de Tifraita, e é de frente ao colégio de Tifraita, como a José Gonçalves é de frente também, a rua do colégio Eladiris Kibinski, ali no Aventureiro. Reacil Silveira, Emília Silva Denck, Valdemar de Medeiros e José Avossi de Paula. A rua Miguel Os Castanha, que também que vai até o colégio de Tifraita. Pedimos ali, fizemos uma visita com o prefeito, que é muito importante, que dá acesso ao colégio. A Dilma Vigilina Garcia, colocamos também uma visita importante lá com o prefeito, pedi, e ele colocou no cronograma dos 100 milhões, Adilson, como fez lá no Vila Nova. Eu sei que o senhor esteve fazendo umas visitas lá. Isso é importante, vai melhorar muito o nosso povo do Aventureiro, que espera essa obra, e a gente teve o privilégio de colocar no cronograma dos 100 milhões a pavimentação de várias ruas ali, essa que eu já citei, e aquelas reclarificação das ruas ali também, 11 ruas que o prefeito e eu tive. Quero agradecer o engenheiro Romualdo e toda a equipe, e o secretário Miguel e o prefeito tudo que esteve lá comigo, e eu fiz o pedido lá, e ele disse, Mauricinho, vamos atender, e colocou no cronograma dos 100 milhões lá, que é muito importante, Iracema, aquele ali no Aventureiro, que nós temos 46% não pavimentado ali dentro do Aventureiro. O nosso bairro é o maior bairro de Joinville, hoje do município de Joinville, e nós temos 46% não pavimentada dentro do Aventureiro. Joãozinho, tivemos lá no Paraíso também com o prefeito sobre a capela mortuária, estamos lá junto com o padre, então estamos ali brigando. E a segunda saída do Paraíso, que é importante lá, o senhor conhece bem, estamos ali, um grande trabalho ali com o prefeito, fomos de novo lá, levamos o secretário Danilo, aonde vai acontecer, sei que vai, o prefeito garantiu que vai sair a segunda saída do Paraíso, que a nossa luta ali no Paraíso é pela segunda saída do Paraíso, que é muito importante para aquela comunidade, que você mora lá, Joãozinho, isso é importante. Presidente, vou passar um pouco do tempo para o vereador Roque, está aqui. Obrigado, presidente. Boa tarde, boa noite, presidente, boa noite à mesa, boa noite, vereadores, público aqui presente, público que nos assiste na TV Câmara, pela TV Câmara e pelas redes sociais. Já aproveitando aqui a fala do vereador Mauricinho, também quero registrar que nós tivemos, alguns dias atrás, com o prefeito, e lá estivemos com a Associação de Moradores do bairro Bom Retiro, e também levamos uma série de reivindicações, tratamos de um novo CI no bairro, novas ruas a serem requalificadas, tem um posto de saúde lá que vai ser totalmente remodelado, enfim, tratamos de uma série de ações, né? Quero mandar aqui um abraço para o seu Dormino e para toda a equipe lá da Associação de Moradores do bairro Bom Retiro. Também conversamos com o prefeito sobre o Boa Vista, e nunca me canso de falar, vereador Pelé, sobre a Albano Schmidt e a Helmut Faugert, que nós estamos num constante pedido para que seja requalificada essas duas ruas, e vai ser requalificado, já está em processo avançado, os processos licitatórios. Muito em breve nós vamos ter a Albano Schmidt e em seguida a Helmut Faugert. Também o processo do esgotamento sanitário do bairro Boa Vista é algo que nós acompanhamos muito de perto. As ruas laterais, a Albano Schmidt e a Helmut Faugert, fizemos uma série de pedidos, também foram inclusas, vereador Mauricinho, no 100 milhões, uma série de ruas do Boa Vista. Muito em breve vamos ter licitação também destas ruas, e toda a Zona Leste, vereador Pelé,
nós também trabalhamos junto ao prefeito para que essa região também fosse contemplada com a pavimentação. Pavimentação e também os equipamentos públicos necessários. Eu quero parabenizar também o Charles, que fez aqui uma explanação sobre a Semana do Trânsito, e também, Charles, parabéns, o doutor Luiz, né, me procurou há uns 15 dias atrás, vereador Facchini, e o doutor Luiz esteve solicitando esse tempo para falar do Setembro Verde. Como é importante nós tratarmos desse tema e principalmente os homens olhar o câncer de cólon, tratar, prevenir acima de tudo. Então, prevenir o câncer de intestino para o homem, para a mulher, enfim, é fundamental. E como o doutor Luiz falou, são doenças que a gente pode prevenir com muita antecedência. Então, é importante fazer a colonoscopia periodicamente, para que lá na frente a gente não tenha problemas mais sérios e muitas vezes é irreversível daí. Então, vamos prevenir que temos total reversão dessa doença que afeta tantas pessoas, como ele falou aqui, né? Nós, para 35 pessoas, 2 com certeza teria câncer de cólon se não tivesse a prevenção. Como todos aqui vai fazer a prevenção, com certeza, né, vereador Maurício? Não teremos o câncer de cólon. Bom, eu também queria lembrar, nós estamos num mês importante, e falando de gestão, eu quero homenagear as gestoras das escolas, as diretoras. Essa semana é a Semana das Gestoras Escolares. Parabéns a todas vocês pelo grande trabalho que fazem nas escolas, né, de Joinville, nas escolas de Santa Catarina, mas eu volto a falar da educação de Joinville, que é uma educação que hoje é orgulho para todos os munícipes, não só joinvilense, para todos os brasileiros. Nós somos exemplo de como se faz uma educação de qualidade. Parabéns a vocês, e em seus nomes eu quero parabenizar toda a equipe de servidores, principalmente os professores, que estão lá na linha de frente, fazendo da nossa educação uma educação de excelência. Parabéns! E um outro tema trazido aqui na tribuna pela vereadora Iracema, trata da questão da adolescência, da depressão, né? Eu gostaria de fazer aqui um apelo para que as famílias, para que todos os que têm um adolescente próximo, possam observar quais são os sintomas, vereador Jaime Evaristo, os sintomas e os sinais que nós podemos rapidamente detectar num jovem, num adolescente. Eu vou passar a falar rapidamente aqui, e falar quais são os sintomas, né? Então, primeiro, um dos sintomas clássicos é insônia. O jovem passa a não dormir mais. Depois nós temos perda ou ganho de peso. Então nós temos que observar isso. O adolescente está perdendo ou ganhando peso. Diminuição do apetite. Tristeza constante. O jovem vive triste, isolado. Cansaço constante também. A insônia leva ao cansaço. Então isso tudo começa a acumular e traz aí, agrava a depressão. Problemas de memória e concentração. O jovem passa a não ter mais aquela concentração necessária nos estudos e acaba tendo dificuldade na memória também. Alteração de humor, né? A gente pensa, porque o jovem entrou na adolescência, ele passa a ter variações de humor, mas tem que observar isso também. Choro frequente, chora com facilidade. Falta de interesse ou prazer nas atividades diárias. Então, esses sintomas que as famílias, que os professores, que as pessoas que estão ali na igreja, enfim, nós, a sociedade, que estamos próximos dos jovens e adolescentes, prestar atenção nesses sintomas e rapidamente tomar providências em relação a isso. Então, as escolas de Joinville
Eu, como secretário, 6 anos, trabalhamos muito isso e, com certeza, nós estamos atentos, mas precisamos da vigilância da sociedade e, principalmente, da família que convive praticamente 2/3 do tempo com o adolescente, enquanto que a escola... Obrigado, presidente, obrigado. Colegas vereadores, só para cientizá-los, combinar com os colegas vereadores, nós, além da pauta regimental e também da ordem do dia, nós depois quero comunicar que, num tempo, quem sabe, de 5 a 10 minutos, nós podemos fazer uma extraordinária para a gente ainda aprovar na noite de hoje o PL 166, 167, 176. Esses são créditos suplementares, inclusive recurso para o Bethesda, que precisa ser aprovado na noite de hoje, para que possa estar liberado a partir de amanhã. PL 151, o PL 156 e 134. É uma extraordinária. Quem sabe, se a gente terminar no tempo regimental, um tempo de 10 minutos, a gente faz todos. Obrigado, colegas vereadores. Pauta regimental. Projeto de resolução número 2, 2019, de autoria da mesa diretora, que inclui o inciso 16º na resolução 7ª de 5 de julho de 2006, com o parecer favorável com a emenda. Projeto de lei ordinária 122 de 2019, de autoria do vereador Adilson Girardi, que institui a Semana Municipal do Combate da Gripe HN1, Influenza A, com os pareceres favoráveis com a emenda. Projeto de lei ordinária 238 de 2018, de autoria do vereador Wilson Paraíba, que denomina servidão Cida Ramilândia, lateral localizada na frente de 1422, na rua Dilson Funaro, no bairro Ulisses Guimarães, com os pareceres favoráveis com o substitutivo. Projeto de lei ordinária 2019, de autoria do vereador Fábio D'Alonso, que denomina a rua Radialista Cacá Martã, que denomina isso, na rua 9ª do loteamento Parque Industrial Paranaguamirim, no bairro Paranaguamirim, com os pareceres favoráveis. Projeto de lei complementar 3/2018, de autoria da vereadora Tânia Larso, que altera a lei complementar 360, de 19 de dezembro de 2011, que institui o Programa de Proteção Animal do município de Joinville, com os pareceres favoráveis. Grande expediente, artigo 127, 140 do Regimento Interno, matéria da ordem do dia. Informo, com base no artigo 128 do Regimento Interno, que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se, do plenário, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Em segundo turno, discussão e votação em regime de prioridade, projeto de lei complementar 36 de 2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a outorga onerosa, que é a alteração do uso do solo em área decorrente de ampliação do perímetro urbano no município de Joinville e nas áreas urbanas de proteção ambiental, ALPA. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, o projeto. Quem for favorável, permaneça como está, o contrário se manifesta. Está aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme o artigo 176 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação, o projeto de lei ordinária 484/2017, de autoria do vereador Luiz Correia, que institui a Semana Municipal de Prevenção de Acidente de Motociclista e dá outras providências. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação o projeto. Quem for favorável, permaneça como está, o contrário se manifesta. Está aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme o artigo 176 do Regimento Interno.
Requerimento 293 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador abaixo assinado, conforme o artigo 219 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência a aprovação do plenário para a deliberação do projeto de lei 96 de 2019. Sala das Comissões, vereador Richard Harrison. Em discussão, requerimento. Não havendo em votação, requerimento. Está aprovado. Em primeiro turno de discussão e votação em regime de prioridade, projeto de lei ordinária 96 de 2019, que autoriza o Poder Executivo, que altera os artigos 1º, 2º do caput do inciso 1º, 2º, parágrafo 3º, 5º, 6º, 8º do artigo 1º, do artigo 4º, 5º e 6º do inciso 2º, do artigo 7º, do artigo 8º, do caput do inciso 2º, do parágrafo 1º, e 2º do artigo 10º do inciso 1º e 3º do artigo 12 do inciso 7º e 9º do artigo 13 da Lei 5.622, de 25 de setembro de 2006, que cria o Conselho Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Assistência Social e da outras providências. Solicito ao primeiro secretário, nesse caso, agora o vereador Liu, segundo secretário, para fazer a leitura dos pareceres favoráveis da comissão com emenda. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer político número 141/2019, referente ao projeto de lei número 96 de 2019, relator vereador Richard Harrison. Relatório. Trata-se do projeto de lei número 96 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, que prevê alterações nas leis de regência dos Conselhos Municipais de Assistência Social no Fundo Municipal de Assistência Social. Em síntese, eis o resumo do necessário para análise da viabilidade jurídica do projeto de lei. Exame. Como se sabe, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação detém a incumbência regimental para realizar a análise de admissibilidade jurídica das proposições. Artigo 34 do regime interno, isso é, cotejar a matéria e as formalidades das proposições que lhes são submetidas frente aos imperativos da Constituição Federal e demais normas de ordenamento jurídico, bem como as regras do regimento interno desta Casa e as normas de técnica legislativa. Com efeito, é imprescindível que os pretensos projetos legislativos sejam submetidos à análise prévia de juridicidade, à medida que uma norma inconstitucional ou incompatível com o sistema de leis insta em segurança jurídica as relações sociais em detrimento do fortalecimento do Estado Democrático de Direito, no artigo 1º da Constituição Federal. Análise dos aspectos formais da proposição, competência, forma e iniciativa. Dito isso, passa-se a análise dos aspectos formais do projeto de lei, ou seja, a verificação dos requisitos de competência do município, forma e formalidades para a apresentação da proposição e iniciativa legislativa estabelecida pela Constituição Federal, Estadual e ou pela Lei Orgânica do município de Joinville. Competência do município. Em princípio, não vislumbramos óbice quanto à competência municipal para versar sobre a matéria. Como é disso, compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local, de acordo com o disposto no artigo 1º, no inciso 1º do artigo 7º da Lei Orgânica do Município, inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal. Ademais, o artigo 194 da Constituição da República enuncia a Seguridade Social como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos, algo alinhado com uma justificativa que integra a proposição, alterações elaboradas pelo Conselho Municipal de Assistência Social em conjunto com a Secretaria de Assistência Social, visando adequações quanto às nomenclaturas, composição do Conselho de Inserção e novas disposições, fundamentadas na Lei 8.742, de 7 de dezembro de 93, no Decreto 6.308, de 14 de dezembro de 2007, nas resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social,
33, do 2 de dezembro de 2012, e 9 de 15 de abril de 2014, número 6 de 21 de maio de 2015, número 11 de 23 de setembro de 2015, além de outras orientações gerais mencionadas. Veja-se que, por se tratar de matéria cujo núcleo de análise é eminentemente meritório, a presente análise meramente esgota os princípios que norteiam a apresentação de proposições similares, forma e formalidades para a apresentação da proposição. A lei orgânica do município relacionou de determinadas matérias cuja disposição legislativa foi reservada à lei complementar, rol constante dos incisos do artigo 33 da lei orgânica do município, as resoluções do artigo 48 da LOM e a decretos legislativos do artigo 46 e 47 da lei orgânica do município. O presente projeto não está, em princípio, sujeito às exigências atinentes às formas especiais de apresentação. Verifica-se, pois, que o veículo legislativo escolhido para submeter a matéria ao processo legislativo foi adequado. Iniciativa legislativa. Quanto ao requisito da iniciativa, o presente projeto fez respeito à organização e ao funcionamento da administração municipal, mas, especificamente, às atribuições dos órgãos municipais, que se inserem no âmbito de competência do chefe do Poder Executivo. É o que dispõe do artigo 37, 5 da Lei Orgânica Municipal. Compete privativamente ao prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponha a criação, estruturação e atribuição dos órgãos administrativos público municipal. Sendo assim, entende-se que encontram-se insatisfeitas as exigências legais regulamentares para a admissibilidade da proposição, a despeito dos apontamentos de conveniência e oportunidade a serem expedidos pelas comissões de méritos competentes. Tecido todas as considerações, recomenda-se a aprovação do projeto de lei número 96 de 2019 pela Comissão de Direção, Justiça e Redação. Comissão de Saúde, Assistência e Previdência Social, parecer número 16, 2019, relatório. Em análise do projeto de lei número 96, 2019, de autoria do Poder Executivo, que altera os artigos 1º e 2º do inciso 3º, 5º e 6º, do inciso 2º, do artigo 7º, do artigo 8º, caput inciso 2, e segundo do artigo 10º, inciso 1º, 3º do artigo 12, e os incisos 7º, 9º do artigo 13º da Lei 5.622, de 25 de setembro de 2006, que cria o Conselho Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal de Assistência Social. Preliminarmente, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação se manifestou pela aprovação do projeto, conforme exposto no parecer 141/2019. Ao dia 28 de 8 de 2019, estiveram presentes nesta Casa representantes da Secretaria de Assistência Social e um representante do Conselho Municipal de Assistência Social, a fim de elucidar incongruências apontadas por esse órgão de consultoria. O objeto da proposição é alterar os dispositivos da lei que regulamenta o funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social, buscando adequá-las a normativas vigentes no âmbito nacional. Inicialmente, cabe registrar a extrema falta de informações junto à mensagem número 24, de 26 de abril de 2019, a qual compõe o projeto. Para que a proposição seja apreciada concretamente, é mister entender quais são os objetivos que levaram o proponente a tomar tal decisão, buscando, sobretudo, analisar a necessidade e conveniência da matéria. Pois bem, verificou-se que as alterações correspondem em grande parte à atualização redacional do nome do órgão gestor, passando de Secretaria de Bem-Estar Social para Secretaria de Assistência Social. A expressão serviço de assistência social, utilizada como frequência, será substituída por ofertas de assistência social. Com relação às competências de conselho, houve uma reorganização da disposição dos incisos dentro do artigo. Entretanto, notou-se que, quanto à matéria, não foram feitas alterações substanciais. A principal alteração da preposição está provavelmente na composição do órgão, apontada no artigo 3º, ilustrado na sequência. Artigo 3º, CMAS será composto por 16 membros titulares e respectivos suplentes, indicados de acordo com a seguinte paridade: 8 representantes não governamentais, eleitos em fórum próprio,
sendo 2 representantes de usuários ou de organizações de usuários, 2 representantes dos trabalhadores do setor, 4 representantes das entidades prestadoras de serviço, de assessoramento ou de defesa dos direitos. 8 representantes governamentais, dentre os órgãos municipais responsáveis pelas políticas de assistência social, sendo 5 da área de assistência social, sendo 2 de proteção social básica e 2 da proteção social e 1 na área de planejamento, 1 na saúde, 1 da educação e 1 da habitação. Artigo 3º do CMAS será composto por 18 membros titulares e respectivos suplentes, indicados de acordo com as seguintes paridades: 9 representantes não governamentais, eleitos em fórum próprio, 3 representantes de usuários de SUAS, eleitos conforme as resoluções nacionais vigentes, 3 representantes dos trabalhadores em SUAS, eleitos conforme as resoluções vigentes, 3 representantes de organizações da sociedade civil que possuam ofertas socioassistenciais regulamentarmente constituídas e inscritas no Conselho, 9 representantes governamentais indicados pelo Poder Executivo, garantido maior número de representação à Secretaria de Assistência Social. Observo que foi alterado o número total de membros, passando de 16 para 18 representantes. Quanto a este aspecto, entende-se como oportuna tal modificação, uma vez que foi mantida a paridade entre o segmento governamental e o não governamental. Outro ponto que diz respeito à composição é a alteração do segmento governamental. Como diz anteriormente, a nova redação não estabelece mais quais órgãos seriam os representantes a serem indicados pelo Poder Executivo, garantindo-se apenas o maior número à Secretaria de Assistência Social. Esse assunto foi tratado pela CEMAS, como pode ser observado na ata de número 355, anexada ao projeto das folhas 80 a 84. Cabe observar que se decidiu o órgão colegiado. Nesse sentido, a plenária manifestou sua decisão em permanecer a primeira minuta e solicita a presença do senhor Afonso Carlos Frais em reunião da plenária para uma discussão referente à discussão e decisão do Pleno. A referência acima apontada como primeira minuta está escrito da própria ata número 355, ou seja, as folhas 80 e 81. Ou seja, a redação aprovada pelo órgão colegiado é substancialmente distinta da redação enviada a esta Casa para apreciação, exceto pelo número total de membros a ser questionado sobre o assunto, quando o presidente da Comissão de Saúde, Assistência e Previdência Social, o representante da Secretaria de Assistência Social, informou que seria essa recomendação da Secretaria de Governo para que todas as leis referentes à composição dos conselhos municipais sejam elaboradas de tal forma que não imobilizem ou até mesmo impossibilitem futuras escolhas e nomeações. Em outras palavras, considerando que secretarias não raramente têm sua denominação alterada em decorrência de reformas administrativas, por exemplo, e que essas alterações de nomenclatura tornariam a norma jurídica obsoleta, estabeleceu-se como premissa não apontar expressamente de quais secretarias devem ser os conselheiros governamentais nomeados pelo Poder Executivo. Nenhum outro argumento foi apontado. Por outro lado, sabe-se que o Conselho Municipal de Assistência Social é um órgão colegiado de caráter deliberativo, integrante do Sistema Municipal de Assistência Social, que toma decisões independentes e soberanas, respeitando sobretudo as suas competências e o seu caráter democrático de participação social. E sobre esse assunto não tem ainda resolução no número 237 de 14 de dezembro de 2006, do Conselho Nacional de Assistência Social, que define diretrizes para a estruturação, reformação e funcionamento dos Conselhos de Assistência Social, no seu artigo 12. Parágrafo único. Não há impedimento para a participação de nenhum servidor, contudo, sugere que sejam escolhidos dentre os que detêm o efetivo poder de representação e decisão no âmbito da administração pública. O importante é destacar que essa resolução apresenta inúmeros outros dispositivos que tratam sobre princípios, diretrizes e recomendações a serem adotadas pelas demais instâncias governamentais. Antes que se questione a vinculação jurídica da referida resolução, deixamos registrado que todas as outras recomendações da norma foram seguidas pelo gestor municipal, seja na lei que está em vigor, seja na proposição analisada. Destarte, considerando integralidade do artigo 12 da resolução supracitada, somando a deliberação do CEMAS, expressa na ata número 355, surge a esta comissão que adote a redação intermediária, valorizando
aquela aprovada pelo órgão colegiado, respeitando sobretudo os princípios do regime democrático. Quanto à justificativa apresentada pela Secretaria de Assistência Social, compreende-se que futuras alterações de nomenclatura de secretarias municipais não prejudicarão a validade e a eficácia da lei. E, por fim, far-se-á outra alteração no artigo 4, inciso 6º, uma vez que cabe ao prefeito, ao senhor secretário, promover a substituição apenas dos conselheiros governamentais. Conclusão. Tendo em vista a análise discorrida, quanto ao mérito, recomenda-se a aprovação do projeto condicionada à adoção das seguintes emendas modificativas. Emenda 1, modificativa ao artigo 3º, parte de que pretende alterar o inciso 2 do artigo 3º do projeto de lei 96/2019, que passa a vigorar com a seguinte redação. 9 representantes governamentais, indicados pelo prefeito ou respectivo secretário, primordialmente escolhidos entre os que detenham efetivo poder de representação e decisão no âmbito da administração pública, garantido o maior número de representação na Secretaria de Assistência Social, no mínimo. 1 representante da Secretaria de Habitação, 1 representante da Secretaria de Educação, 1 representante da Secretaria de Saúde. Modifica o artigo 4º da parte que pretende alterar o inciso 6º do artigo 4º do projeto de lei número 96/2019. Os conselheiros governamentais poderão ser substituídos mediante solicitação do prefeito ou respectivo secretário, e os conselheiros governamentais pela listagem de suplência realizada na ocasião do Fórum da Sociedade Civil, a serem encaminhados posteriormente ao prefeito para a nomeação dos mesmos. Está lido, senhor presidente, conforme a sua... Obrigado, vereador Luiz Correia. Em discussão, os pareceres favoráveis com emenda. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Está aprovado os pareceres por unanimidade. Em discussão, o projeto. Com emenda. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Aprovado. Segue para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, conforme dispõe o artigo 175 do Regimento Interno. Em requerimento 295/2019, o vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 219 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência a aprovação no plenário para a deliberação do projeto de lei 128/2019, sala gabinete do presidência da Comissão de Economia e Agricultura, o vereador Adilson Girardi. Em discussão, o requerimento. Não havendo em votação o requerimento, está aprovado. Em primeiro turno de discussão e votação em regime de prioridade, projeto de lei ordinária 128/2019, de autoria do vereador Cláudio Aragão, que institui no município de Joinville a Semana Municipal da Cerveja Artesanal e da outras providências. Não houve nada de emenda, nada. Pode pedir a dispensa? Cadê o projeto? Uma questão de encaminhamento regimental ao vereador Odir Nunes. Haja visto, senhor presidente, que nós temos aqui inúmeros requerimentos para solicitando a urgência para a votação. Eu gostaria, senhor presidente, de requerer a Vossa Excelência que aqueles projetos, a exemplo do 128, o projeto 134, o projeto 166, o projeto 167, projeto 176, o projeto 150, que é o projeto que trata da transferência de imóveis, e o projeto de lei 106. Espera só, repete, vereador Odir, o último, que eu não estava gravando. Ah, tá. O último, por favor.
O projeto de lei número 134, que é denominação de rua pública do vereador, já vou dizer a emenda para que, do vereador Fábio D'Alonso. O projeto de lei número 166 do Executivo Municipal é uma lei ordinária que autoriza o Executivo Municipal a abrir o crédito suplementar ao Hospital Municipal São José. O projeto de lei número 167, ele trata, também autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito suplementar na CEINFRA. O projeto de lei ordinária número 176 é de origem do Executivo Municipal, o termo aditivo à assistência social, aliás, à saúde, do BT. Já, para não discutir o projeto, parabenizar a vereadora Tânia, que atendeu o pedido da comunidade, juntamente com o vereador Fábio D'Alonso, o vereador professor Roque e o vereador Jaime, os vereadores que integram a Comissão de Finanças, pela rápida oportunidade, ao vereador Paraíba, também ao projeto de lei número 150/2019, que também autoriza o Executivo Municipal a doar com encargos 3 imóveis ao Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da Administração. E o requerimento ao projeto número 156, que concede reajuste e auxílio alimentação, de que trata os servidores, e, evidentemente, também ao projeto de lei de Vossa Excelência, que ontem aprovamos, que trata da Semana Municipal da Cerveja. Portanto, que os pareceres não fossem lidos. Obrigado. Dispensa da leitura dos pareceres. Da leitura dos pareceres. Em discussão, o requerimento do vereador Odir Nunes. Não havendo em votação, está aprovado o requerimento do vereador Odir. Em primeiro... Em discussão, os pareceres favoráveis do substitutivo global da votação. Quem for favorável, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado os pareceres por unanimidade. Em discussão, o projeto do substitutivo global da votação do projeto. Quem for favorável, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. Segue para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, conforme dispõe o artigo 175 do Regimento Interno. Requerimento 305/2019, vereador abaixo-assinado em conformidade com o artigo 219 do Regimento Interno, vem requerer o regime de prioridade para a deliberação do projeto de lei ordinária 167/2019. Sala das Comissões, vereador Ninfo Koenig. Em discussão, o requerimento, não havendo em votação o requerimento, está aprovado. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime de prioridade, o projeto de lei ordinária, número 167/2019, da autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito suplementar com a CEINFRAS, como foi pedida a dispensa da leitura. Em discussão, os pareceres. Não havendo em votação os pareceres, quem for favorável, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. Em discussão, o projeto. Não havendo em votação o projeto. Quem for favorável, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. Segue para a próxima sessão, conforme o artigo 223 do Regimento Interno. Requerimento 304/2019. O vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 219 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência a aprovação do plenário da deliberação do projeto ordinário 166/2019. Sala das Comissões, vereador Ninfo Koenig. Em discussão, o requerimento. Não havendo em votação o requerimento, quem for favorável, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime de prioridade, o projeto de lei ordinária 166/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, abrir crédito adicional suplementar ao Hospital Municipal São José. Como foi pedida dispensas à leitura, em discussão os pareceres. Quem for favorável, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado os pareceres por unanimidade. Em discussão o projeto. Não havendo em votação o projeto.
Quem for favorável, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado. Segue para a próxima sessão, conforme o artigo 223 do Regimento Interno. Requerimento 302, 2019. O vereador abaixo-assinado, em conformidade com o Regimento Interno, vem pedir a prioridade na deliberação do projeto de lei 176/2019. Sala das Comissões, vereador Ninfo, nesse caso, o vereador Tânia Larso. O vereador Ninfo não está, né? Em discussão, requerimento. Não havendo em votação requerimento. Está aprovado. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime de prioridade, o projeto de lei ordinária 176/2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar o segundo termo aditivo de convênio com assistência à saúde 059/2018 da PMJ, firmado com o Instituto Bethesda, Hospital Bethesda, e no intermédio da Secretaria de Saúde e Fundo Municipal, Saúde de Joinville, aprovada na Lei 8667, de 19 de dezembro de 2018. Como foi pedida a dispensas à leitura, em discussão os pareceres. Favorável. Não havendo em votação os pareceres. Favorável. Está aprovado por unanimidade. Em discussão o projeto. Não havendo em votação o projeto. Quem for favorável, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado. Segue para a próxima sessão, conforme o artigo 223 do Regimento Interno. Requerimento 296/2019. O vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 219 do Regimento Interno, vem pedir prioridade para deliberar o projeto 134 de 2019. Sala das Comissões, vereador Fábio D'Alonso. Em discussão, o requerimento. Não havendo em votação o requerimento, está aprovado. Em primeiro turno de discussão e votação, o projeto de lei ordinária 134/2019, de autoria do vereador Fábio D'Alonso, denomina a Rua Radialista Cacá Martã, a Rua Nona do loteamento Parque Industrial do Paranaguamirim, do bairro Paranaguamirim, do loteamento Parque Industrial Paranaguamirim, do bairro Paranaguamirim. Como foi pedida a dispensa das leituras, em discussão os pareceres favoráveis, não havendo em votação. Quem for favorável permaneça como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade. Em discussão o projeto, não havendo em votação o projeto. Quem for favorável permaneça como está, o contrário se manifesta. Está aprovado. Segue para a ordem do dia, conforme a próxima sessão, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno. Requerimento 301 de 2019. O vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 219 do Regimento Interno, vem pedir prioridade para deliberar o projeto de lei ordinária 150 de 2019. Sala das Comissões, vereadora Tânia Larso. Em discussão, o requerimento. Não havendo em votação o requerimento da vereadora. Está aprovado. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime de prioridade, projeto de lei ordinária 150/2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal doar encargo do imóvel do Estado de Santa Catarina através da Secretaria do Estado da Administração. Como foi pedida a dispensa das leituras dos pareceres, em discussão os pareceres favoráveis. Não havendo em votação os pareceres favoráveis, quem for favorável permaneça como estão, os contrários se manifestam. Está aprovados os pareceres por unanimidade. Em discussão o projeto. Não havendo em votação o projeto, quem for favorável permaneça como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Segue para a próxima sessão, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno. Requerimento 303 de 2019, o vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 219, vem pedir prioridade para deliberar a matéria, projeto de lei ordinária 156, Sala das Comissões, vereadora Tânia Larso. Em discussão, o requerimento da vereadora, não havendo em votação. Está aprovado. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime de prioridade, projeto de lei ordinária
156 de 2019, de autoria da mesa diretora, que concede o reajuste de auxílio de alimentação, que trata da Lei 7.831, de 30 de setembro de 2014, todos os servidores públicos efetivos do exercício do Poder Legislativo Municipal. Como foi pedida a dispensa das leituras, em discussão os pareceres favoráveis, não havendo em votação. Quem for favorável permanece como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Em discussão o projeto. Não havendo em votação o projeto. Quem for favorável permanece como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Segue para a próxima sessão, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno. Requerimento 300 de 2019. O vereador abaixo assinado, em conformidade com o artigo 219 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência a aprovação do plenário, prioridade para a deliberação da Lei 137 de 2017. Sala das Comissões, vereadora Tânia Larso. Em discussão, o requerimento da vereadora. Não havendo em votação, está aprovado. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime de prioridade, projeto de lei 137, de autoria do vereador Natanael Jordão, que institui o programa Joinville contra o Crime. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres contrários na Comissão de Proteção Civil, Segurança Pública, de Finanças, Orçamentos e Contas do município. Colegas vereadoras e vereadores, passo a leitura do parecer da Comissão de Proteção Civil e Segurança Pública. Trata-se do projeto de lei ordinária número 137, de autoria do vereador Natanael Jordão, que institui o programa Joinville contra o Crime, no âmbito do município de Joinville. Preliminarmente, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação manifestou-se pela rejeição do projeto, por meio de parecer técnico e político, número 360, de 2017. A justificativa foi embasada no informe técnico número 6 e número 7 de 2017, ambos, por tratarem de matéria que o legislador não pode abracar por ser a prerrogativa de iniciativa do Executivo, uma vez que consubstancia na estruturação organizacional e funcional dos órgãos da administração pública municipal. Entende e concorda esse relator que o projeto apresentado pelo nobre vereador não pode prejudicar a independência e a autonomia do Executivo, ainda mais por não levar em conta as ofensas apresentadas nos artigos a seguir mencionados. Artigo 167, inciso 1 da Constituição Federal, artigo 162, parágrafo 1º da Constituição Estadual, artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar Federal número 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Também o artigo 17 da Lei Orgânica Municipal, e principalmente pela ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes, da reserva de administração e da reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo. O parecer técnico número 9/2019, apresentado por essa Comissão de Proteção Civil, também foi pela rejeição, onde as principais justificativas apresentadas foram principalmente de que a Guarda Municipal seria responsável pelo recebimento de denúncias, sendo também os que fariam o monitoramento das câmeras públicas do município. Porém, ao dar novas atribuições à Guarda Municipal, esquece o nobre proponente que a Lei Complementar número 397, de dezembro de 2013, que cria a Guarda Municipal em Joinville e dá outras providências, em seus dispositivos, deixa claro que esta não possui características nem funções de polícia investigativa, nem de polícia judiciária, e, bem por isso, não está entre os órgãos de segurança pública previsto no artigo 144 da Constituição Federal. Esse relator acompanha o raciocínio tão bem explanado e fundamentado pelo técnico dessa Casa de Leis, sendo que concorda quanto ao mérito pela rejeição do projeto em análise. Assim se manifesta o vereador Richard Harrison, relator,
e com ele concordam os demais membros da Comissão de Segurança Pública. Passa também agora a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do município. No mérito, essa Comissão de Finanças não vê argumentos para recomendar que a matéria seja aprovada, pois já analisada pela Comissão de Legislação, as matérias que, de alguma forma, possam onerar os cofres públicos precisam satisfazer as regras esculpidas na Lei Complementar número 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Outro sim, não foi detectado a juntada de documentos que satisfaçam as regras trazidas pela lei supracitada, portanto, carecendo de legalidade para o feito. Assim, considerando a argumentação acima discorrida, recomendo, quanto ao mérito, a rejeição do projeto de lei número 137/2017, de autoria do vereador Natanael Jordão, que institui o programa Joinville contra o crime. Assim se manifesta o relator, o vereador Roque Matei, com ele concordam os demais membros da comissão. Senhor presidente, estão lidos os pareceres pela rejeição. Obrigado, vereador James. Conforme o artigo 159 do Regimento Interno, o projeto recebe o parecer contrário. Quanto ao mérito, em todas as comissões pelas quais tramita, será tido como rejeitado, salvo recurso de 1/3 dos membros da Câmara de Vereadores, a ser proposto no prazo de 10 dias úteis, a contar com a leitura dos pareceres em plenário. Aguarda-se o prazo regimental, não sendo proposto o recurso previsto no artigo 59 do Regimento Interno, remeta-se ao arquivo. Colegas vereadores, vamos prorrogar a sessão por 3 minutos. Em seguida, nós temos a extraordinária, certo? Só para votar mais um projeto aqui. Em discussão, a prorrogação da sessão. Não havendo em votação. Está aprovado. Em primeiro turno de discussão e votação, o projeto de lei ordinária 141/2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria de Gestão de Pessoas, celebrar convênio com a Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Não precisa ler, não? Não. Foi pedido dispensa? Foi? Não, vou pedir dispensa. Peço uma questão de regimental, vereador Odir Nunes. Senhor presidente, aporta nesta casa o projeto de lei lei ordinária 141, que trata exatamente de um convênio com a UDESC, a Universidade de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Eu requiro, senhor presidente, a não leitura dos pareceres. Dispensa da leitura. A dispensa dos pareceres, da leitura dos pareceres. E a UDESC, todos nós aqui, essa casa se empenhou muito para que o governo do Estado não viesse a cortar as verbas da nossa universidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Odir Nunes. Como foi pedido, em discussão, o requerimento do vereador Odir Nunes. Não havendo em votação, está aprovado. Em discussão, os pareceres. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. Por unanimidade. Em discussão, o projeto com substitutivo global. Não havendo em votação o projeto, quem for favorável permaneça como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. Segue para a ordem do dia da próxima sessão, conforme interstício de uma sessão, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno. Colega vereadores, só lembrando que em seguida nós faremos a extraordinária, que não demorar mais que 5 minutos. Encerramento da sessão, agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, aos telespectadores que nos acompanham pela TV, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras vereadoras e os senhores vereadores para a sessão extraordinária a ser realizada na sequência após o término da presente sessão, para a deliberação das seguintes proposições. Projeto de Lei 166, 167, 176, 150, 156, 134, de 2019.
A sessão está encerrada. Pessoal, não esquece que nós temos a extraordinária agora em seguida. Extraordinária. A abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, público presente, o telespectador que nos acompanha pela TV Câmara, declara aberta a 9ª sessão extraordinária da 3ª sessão legislativa do primeiro período legislativo da 18ª legislatura. A presidência convida o vereador Jaime Evaristo para a leitura do versículo bíblico. Mostra-nos, ó Senhor, o teu constante amor e conceda-nos a tua salvação. Salmos número 85 e o verso 7. Foi lido, senhor presidente. Obrigado, vereador Jaime Evaristo. Lembramos também que o vereador Mauricinho é o vice-líder do governo nessa casa, né? Conforme o vereador Richard não estando, se torna líder do governo. É isso, vereador Mauricinho? Grande expediente, artigo 127, 140 do Regimento Interno. Matéria da ordem do dia. Informo com base no artigo 128 do Regimento Interno que nenhum vereador poderá se ausentar-se do plenário, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Em segundo turno de discussão e votação, em regime de prioridade, em sua redação final, projeto de lei 166/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito suplementar com o Hospital Municipal São José. Como não houve emenda, não há discussão da redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, projeto. Quem for favorável, permanece como está. Os contrários, se manifestam. Está aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme o artigo 176 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação, em regime de prioridade, em sua redação, projeto de lei 167/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito suplementar com o CEINFRA. Como não houve emenda na discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno, em votação o projeto. Quem for favorável, permanece como está. Os contrários, se manifestem. Está aprovado. Segue para a sanção o veto do senhor prefeito, conforme o artigo 176 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação, em redação final, projeto de lei 176/2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar o segundo turno de aditivo de convênio com assistência de saúde número 159/2018, PMJ, Prefeitura Municipal de Joinville, confirma a instituição Bethesda, o Hospital Bethesda, por intermédio da Secretaria de Saúde, Fundo de Saúde Municipal da Saúde de Joinville, aprovado pela Lei 8667, de 19 de dezembro de 2018. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme dispõe o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, o projeto. Quem for favorável, permanece como estão. Os contrários, se manifestam. Está aprovado. Segue para a sanção do senhor prefeito municipal, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação em regime de prioridade, em sua redação final, o projeto de lei 150/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a doar em cargo 3 imóveis ao Estado de Santa Catarina através da Secretaria de Administração. Como não houve emenda na discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno, não tem discussão. Em votação, o projeto. Quem for favorável, permanece como estão. Os contrários, se manifestem. Segue para aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação, em regime de prioridade, em sua redação final, o projeto de lei 156/2019, de autoria da mesa diretora, que concede reajuste e auxílio alimentação, trata da lei 7.831, de 30 de setembro de 2014, todos os servidores públicos efetivos do exercício do Poder Legislativo Municipal. Como não houve a emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme dispõe o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, o projeto. Quem for favorável, permaneça como estão. Os contrários, se manifestam. Está aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. É isso mesmo? Não é eu que assino?
Em segundo turno de discussão e votação, em regime de prioridade, em sua redação final, projeto de lei número 134/2019, de autoria do vereador Fábio D'Alonso, que denomina Rua Radialista Cacá Martã, Rua Nona do loteamento do Parque Industrial Paranaguamirim, no bairro Paranaguamirim. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação o projeto. Quem for favorável, permanece como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito municipal, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Encerramento da sessão. Agradecendo a Deus. Uma questão de ordem ao vereador... Questão de ordem ao vereador Jordão, seguida ao vereador Odir Nunes também. Colegas vereadores, uma questão de ordem ao vereador Jordão. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar que fosse agendado uma audiência, com urgência, uma audiência pública para tratar do projeto de lei ordinário número 52/2019, que institui o Dia Municipal da Fibromialgia. O projeto encontra-se parado desde o dia 22 de maio para encaminhamento na Comissão de Saúde, senhor presidente. Vereador Jordão, orientação do suporte legislativo, o senhor faça o requerimento no âmbito da comissão. Encaminha o memorando ao presidente da Comissão de Saúde, né? É bem tranquilo isso. Ok, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Jordão. Agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, o público presente, aos telespectadores da TV, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido as senhoras vereadoras, os senhores vereadores para a sessão ordinária, a ser realizada em 16 de setembro de 2019, segunda-feira, 17 horas, no plenário dessa casa. A sessão está encerrada.